Como vimos aí, o plenário do Supremo retoma na sessão de hoje o julgamento do porte de drogas para uso pessoal. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio para falar sobre esse assunto e também para falar dos outros previstos para a sessão de logo mais hoje no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, são necessários quantos votos para decidir essa questão? Bom, quando nós estamos diante de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, né, existe, a nossa legislação determina que quando se está em discussão questões constitucionais, é preciso que no mínimo tenha um voto de 6 ministros, né? 6 ministros precisam votar, então, no sentido de julgar pela procedência desse recurso extraordinário para que ele possa efetivamente ser decidido pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um determinado tema. E um outro ponto importante que a gente precisa esclarecer é que questões constitucionais só podem ser votadas se na sessão de julgamento estiverem pelo menos 8 ministros presentes na sessão de julgamento. Então, existe essa regra no sentido de que são necessários, no mínimo, 6 votos para que se decida uma questão constitucional. Como nós vimos na reportagem da Carla, esse caso, ele na verdade começou a ser, tudo começou a partir de uma revista que foi feita num presídio, em que um dos detentos acabou assumindo o porte de droga para consumo pessoal. Isso foi julgado no Juizado Especial de São Paulo, foi para a turma recursal também do Estado paulista e acabou chegando aqui no Supremo Tribunal Federal, porque esse homem foi condenado a uma pena de prestação de serviços à comunidade, foi uma pena alternativa, mas sofreu um tipo de punição. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, insatisfeita com essa condenação, busca aqui no Supremo a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo da Lei de Drogas. Bom, são vários aspectos a serem analisados numa causa como essa, né? São diversos aspectos, e aí eu chamo a atenção, inclusive, para a importância da participação, neste caso, dos amigos da corte, porque quando a questão ela acaba transcendendo a discussão, não só porque não está em jogo aqui, em discussão, apenas o interesse daquela pessoa que foi efetivamente condenada, mas a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela vai direcionar todo o judiciário brasileiro e, inclusive, resolver diversos processos que já estão em andamento e que tratam de situação semelhante. Então, eu poderia ponderar aqui diversas questões que estão sendo consideradas, como, por exemplo, se essa questão da descriminalização vai ou não gerar o aumento do consumo da droga. É um ponto que está sendo discutido. Sobre essa questão de legitimidade do direito penal para tratar dessa questão, né? Então, se discute se essa questão realmente é uma questão de direito penal ou se é uma questão de direito à saúde. Então, alguns aspectos envolvendo essa questão de quais seriam os critérios objetivos para definir quem efetivamente é traficante, quem efetivamente é usuário. Nós tivemos na tribuna um dos amigos da corte, inclusive, mencionando sobre, no dia a dia dos tribunais, normalmente o que se vê são que usuários é que precisam provar que não são traficantes. Então, são várias questões que acabam sendo objeto aí de análise. Um outro item que eu poderia mencionar é a própria questão dessa liberdade pessoal, né? Esse direito à intimidade, à privacidade, ele realmente deve prevalecer em situações dessa natureza? Então, são pontos, porque o direito penal, ele acaba tendo um princípio, que é o chamado princípio da lesividade, no qual, se aquela conduta ela não tem o poder, né, de causar lesar o bem jurídico de outrem, ela não interessaria para o direito penal. Então, alguns discutem que nesse tipo de conduta, o único prejudicado seria a própria pessoa que utiliza a droga. E como o direito não pune a autolesão, porque nós não temos, por exemplo, no nosso ordenamento jurídico, aquele que tenta o suicídio. Aquele que tenta o suicídio, ele não é punido, né? A pessoa que pratica homicídio, que tenta o homicídio, que é matar outrem, esse sim é punido. Mas aquele que tenta se matar e não consegue, ele não sofre punição. Então, são várias discussões que passam não só pela questão de saúde pública, pela questão do direito à intimidade, do direito à privacidade, por uma questão de política de drogas, né, de um modo geral. São todos esses aspectos que são avaliados. E isso acabou sendo debatido, inclusive, pelas instituições que subiram à tribuna para defender ou não a discriminação do uso da substância entorpecente. Rapidamente, para a gente encerrar, quantas entidades foram ouvidas ontem?
Bom, nós tivemos ao todo, foram 11 entidades, 6 delas foram favoráveis à descriminalização do uso de entorpecente e 5 foram contra, ou seja, 5 delas entendem que a punição da forma como está prevista na lei, ela deve permanecer, até porque a lei não impõe uma pena privativa de liberdade, impõe apenas medidas como prestação de serviços à comunidade, advertência. Então, nós tivemos ao todo 6 entidades favoráveis e 5 contra a descriminalização do uso de entorpecente. Vamos esperar, então, os votos dos ministros hoje, né, Gisele? Inclusive, a sessão de hoje ela deve ser retomada com o voto do ministro relator, que é o primeiro a votar nesse caso, o ministro Gilmar Mendes, e logo em seguida os demais ministros irão se manifestar. Tá ótimo. Daqui a pouco a gente volta para falar dos outros processos que estão na pauta de hoje para julgamento. Um minutinho só. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje na sessão do STF. Gisele, qual o panorama da pauta hoje? Nós temos ao todo 12 processos que estão previstos para serem chamados a julgamento. A gente sempre fala previsto porque não se sabe se todos eles serão chamados, né? O primeiro item da pauta, sem dúvida, é esse que nós acabamos de mencionar, em relação à continuidade do julgamento do porte para uso pessoal em relação à substância entorpecente, mas na pauta tem, por exemplo, aquele que também nós comentamos no jornal de ontem, aquele referente àquelas audiências de custódia e tal, em que um provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Corregedoria estão sendo questionados numa ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do ministro Luiz Fux. Eu poderia ainda mencionar aquele outro caso que diz respeito à revalidação de diplomas que são obtidos em instituição de ensino superior que fazem parte do Mercosul. O Acre, ele acabou editando uma lei no sentido de que o Estado não poderia proibir a revalidação desses diplomas. A Procuradoria-Geral da República, então, entendendo que essa lei é inconstitucional, ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar. Inclusive, o ministro Edson Fachin chegou a analisar essa questão liminarmente e suspendeu a norma. Então, na sessão de hoje, está na pauta o referendo dessa decisão liminar do ministro Edson Fachin. Então, os ministros, se houver oportunidade, poderão ainda debater sobre a manutenção ou não dessa suspensão, que foi uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin. A lei prevê essa possibilidade de decisão monocrática, desde que isso seja submetido à apreciação do plenário. E existe ainda a possibilidade de que o Supremo também discuta. Existem 3 ações que estão previstas na pauta, todas elas dizem respeito à composição do Tribunal de Contas, e aí nós temos tanto em discussão Tribunal de Contas municipais e também Tribunal de Contas estadual. Nós tivemos, por exemplo, a ADI 4.776, que está questionando exatamente a composição dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, o que se questiona aqui é sobre a necessidade de seguir o modelo previsto pela Constituição Federal. A Constituição Federal dita que essa composição tem que ter no mínimo 7 conselheiros e a Constituição Estadual acabou determinando que seriam apenas 5. Então, são ações que estão na pauta e existe, então, uma possibilidade de que elas sejam efetivamente julgadas. Bom, Gisele, também está na pauta hoje uma ação sobre o Código Penal Militar, né? Do que ela trata? É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República e em discussão está a recepção ou não pela Constituição Federal de um dispositivo do Código Penal Militar e ele pune a questão da pederastia ou atos de libidinagem em ambientes sujeitos à administração militar. Então, quando essa ação ela foi ajuizada, inclusive o que a Procuradoria-Geral da República tentou, na verdade, impedir e coibir é qualquer ato de discriminação em relação à opção sexual, ainda que dentro do ambiente militar. Então, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, na época em que essa ação foi apresentada, esse dispositivo violaria a Constituição Federal, até por uma questão de privacidade, de dignidade da pessoa humana, e ele estaria, então, não poderia ter sido recepcionado pela Constituição Federal, entende que essa punição seria indevida. Agora, houve, posteriormente, a apresentação de um parecer da Procuradoria-Geral da República que acabou mudando esse posicionamento. Então, nós tivemos essa ação que foi apresentada seguindo, inclusive, uma linha dizendo que na época em que esse
dispositivo, né, ele na verdade foi pensado, foi numa época em que o regime era um regime ditatorial. Então nós tínhamos ali ideias autoritárias e que acabavam não respeitando as diferenças, as diversidades. E depois houve uma mudança de posicionamento da Procuradoria-Geral da República. E o que fundamentou essa mudança de posicionamento? Bom, a Procuradoria-Geral da República, com o último parecer que foi apresentado, inclusive pelo procurador Rodrigo Janot, entende que o termo pederastia ou o termo homossexual, que estão previstos no artigo do Código Penal Militar, isso é o que pouco interessa para a punição específica da norma. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o atual entendimento é de que o que se pune são práticas de atos libidinosos no ambiente sujeito à administração militar. E isso independe de quem efetivamente está ali sendo protagonista desses atos libidinosos, sejam homossexuais, sejam heterossexuais. Então, a Procuradoria-Geral da República agora entende que essa ação deve ser julgada improcedente, que da forma como o Código Penal Militar trouxe não gera nenhum tipo de discriminação. Então, houve essa mudança de posicionamento. Agora, vamos ver o que os ministros vão, na verdade, se manifestar. De que forma é uma das ações que também está previsto para ser julgada, né? Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação. Até semana que vem.